Oi, Priscila, tudo bem? Olá, Fernando, tudo bem e você? Eu também estou bem. Obrigado pela disponibilidade dentro da nossa maluquice contemporânea, conseguir achar um tempo para a gente conversar sobre. Gratidão aí pela tua disponibilidade, Eu tá? que agradeço pelo convite, super feliz de estar aqui com você também. Muito bem. Para quem está assistindo a gente, deixa eu contextualizar. O Acontece Carreira é um projeto de conteúdo onde a gente está pesquisando um tema de carreira que parece estar muito protagônico, mas a gente quer tentar entender o quanto isto de fato é real, onde ele está atingindo. Para isso, a gente vai contar com alguns executivos de recursos humanos que toda quarta-feira vão estar aqui com a gente, para lá em julho a gente rodar uma pesquisa, para a gente discutir muito esse tema, que nós vamos falar sobre inteligência artificial. No final do ano passado, Priscila, esse foi um boom do tema, onde eu vi um monte de gente assim, vou parar tudo que eu estou fazendo e vou pensar e estudar IA. E aí a gente quer tentar entender onde isso está inserido ou não. E Priscila, que eu estou falando minha intimidade porque é um bate-papo, Priscila Menezes é a diretora de remuneração total Latam na Bayer, onde tem ali um pool de tecnologia grande, pelo aquilo que eu entendo em mercado. E aí, Priscila, eu queria muito entender se a primeira pergunta é, na tua visão, tecnologia, ela deixou de ser uma competência especialista da área técnica e se tornou um skill multiuso de todas as áreas ou não? Como é que você enxerga a tecnologia hoje dentro das competências para um profissional e para um executivo? Legal, Fernando. Sim, sem dúvida, deixou de ser uma competência de uma área especialista para virar uma competência mais ampla. Inclusive, agora, recentemente, saiu, agora em janeiro mesmo, o novo relatório do World Economic Forum, né, que é a Future of Jobs, né, o futuro dos cargos, do trabalho, enfim. E lá fala bastante sobre isso, né? Que realmente essas competências ligadas à tecnologia são competências que vão ser cada vez mais importantes agora daqui para frente, né? Então, sem dúvida, acho que mais do que comprovado de que realmente não estamos mais falando de algo específico para a área de tecnologia, e sim para toda e qualquer carreira no futuro vai precisar saber um pouco, sim, de tecnologia também. Essa é a percepção que eu tenho muito trabalhando aqui nas Cornerstone com executivo e pensando em carreira, mas até pensando por este movimento que já vem há alguns anos, né? Até mesmo antes da pandemia a gente já percebia esse movimento. E aí quando surge um tema que parece ganhar força em mercado, parece que isso causa um estrondo grande nos executivos e principalmente nas pessoas que estão pensando em ganhar competitividade em mercado. Inteligência artificial. Pri, onde você abre qualquer coisa desse santo mundo, estamos discutindo esse tema. A partir daí, eu lembro muito de quando a gente começou a falar da metodologia ágil, que parecia que também ia dominar o mundo, que ganhou força, que expandiu a hora de tecnologia. Hoje, a inteligência artificial na Bayer e no teu mundo, isto é uma realidade? Vocês vêm utilizando? Isto é uma competência bem vista para as pessoas dentro da marca? Sim, sim, sem dúvida. E eu acho que, de novo, em todas as áreas, né? Mesmo se a gente olha especificamente para recursos humanos, né? Então, desde processos seletivos, que tanto internos quanto externos, a gente já está usando ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar. Então, para você ter uma ideia, nós temos hoje uma ferramenta que a gente chama de Talent Marketplace, na qual a gente tem acesso a todas as posições que estão sendo postadas na Bayer globalmente, mas além de simplesmente ter acesso a essas posições, a gente tem uma inteligência artificial por trás que já nos indica quais são aquelas oportunidades que estão mais alinhadas aos nossos skills, ao nosso perfil, e já com algumas sugestões ali para a gente se aplicar para essas posições. Então, se eu olho desde, como eu comentei, processos seletivos internos e externos, até a minha área mesmo, né, de remuneração, toda a parte enfim, de short-term incentive, né, bônus, mérito, né, que são os processos que normalmente são os processos principais dentro da área de remuneração, a gente já tem também inteligência artificial sendo usada, muito ainda nessa linha de automatização de processos, mas já entrando um pouco também na linha de sugestões, inclusive, para a liderança, de percentuais de mérito que podem ser aplicados para o grupo de colaboradores, cruzando uma série de fatores
que a gente cruze não somente uma matriz de mérito, que era o que se usava no passado, que é você cruzar performance versus posição na faixa, e aí você tem lá um percentual sugerido, mas a gente cruza uma série de outras informações também, além dessas que são as mais básicas, para sugerir para o líder, então, qual é o percentual de aumento que ele pode atribuir para a sua equipe na hora da avaliação de mérito. Então, são algumas das possíveis aplicações que já estão acontecendo hoje na Bayer, e que a gente vê algumas empresas também já trabalhando nessa linha. Escuto de executivos falando de IA, a primeira palavra que gruda é a otimização de processos. Sim. Né? É isso mesmo? Você acha que a inteligência artificial ela vem para entrar... Até você foi falando, eu lembrei de uma executiva que vai estar no projeto com a gente, onde ela fala assim, a calibração das pessoas dentro do projeto pós-avaliação de competência, a IA fará essa calibração. Exato. É otimização de processo? É aí que você acha que o profissional, quando ele pensa em usar a IA no seu dia a dia, seja de RH, operações, compliance, onde for, é como otimizar os seus processos, é isso? Sim, sim. Eu vejo muito por aí, sim. E eu brinco muito que, assim, imagina o dia em que a gente não precisar fazer aquele monte de coisa chata que a gente tem que fazer, sabe? Que muitas vezes são aquelas coisas que a gente não tem jeito, você tem que fazer porque aquilo faz parte do processo, mas que normalmente é algo tão operacional, é algo tão rotineiro que você não precisa nem pensar para fazer. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente não vai mais precisar fazer. E já não está mais precisando fazer, justamente porque a gente tem agora uma ferramenta poderosíssima para nos ajudar a lidar com esse tipo de coisa. Então, à medida em que a gente, e cada profissional, não estou nem falando só a liderança, mas que cada profissional começa a analisar a parte da sua rotina, que é essa parte chata, pesada, porque você vê que você não está nem pensando, você não está agregando valor nenhum ali, não tenha dúvida que essa é uma parte que você pode automatizar com inteligência artificial, e isso vai fazer com que você seja muito mais produtivo e com que gere muito mais valor para o seu papel e para a sua organização. Então, eu vejo isso de uma forma muito clara, já acontecendo, e as pessoas liberando todo esse potencial criativo, porque agora a gente tem tempo para investir naquilo que realmente importa. Muito bem. E aí, a minha missão de vida e da Cornerstone Career Service é pensar nesses profissionais que estão pensando em carreira, transição, Sim. planejamento e pensar a carreira como um todo. Vou te convidar a sentar um pouquinho deste lado, assim, se você estivesse aqui pensando o que você plantaria como semente ou deixaria de insight para quem está neste processo, ou de transição, ou de pensar o fortalecimento da tua carreira, neste tema, o que você traria e que você acha que seria valioso? Uhum. Eu vejo muito, acho que essa questão de, e aí tentando fugir um pouco do clichê, vamos dizer assim, que para mim é super importante, mas enfim, que é o lifelong learning, né? Que é a gente nunca mais parar de aprender. Mas eu vejo uma característica muito importante, que é a curiosidade. Né? Então, acho que à medida em que a gente vai entendendo o quanto que esse mundo que a gente está vivendo agora está se transformando, e a gente tem uma oportunidade incrível de participar de tudo isso e de não só de depois que as coisas já aconteceram, foram implementadas, mas ajudar a implementar, ajudar a levar essas novidades, que muitas vezes são novidades para a nossa organização, né? E isso tudo movido pela nossa curiosidade. Eu acho que esse é um ponto principal que ajuda, sem dúvida, acho que as pessoas a se engajarem nesse tema, sabe? Enfim, eu sou uma pessoa muito, muito curiosa e que estou sempre buscando informação, e não é nem assim, eu vou fazer um curso, não é nem isso, é realmente buscar vídeo, é buscar artigo, é buscar... sei lá, mesmo nas minhas redes sociais, eu busco informações que são úteis, né, para mim. Então, assim, eu acho que uma dica que eu gosto muito, que eu acho que pode ajudar, de repente, a despertar essa curiosidade, especificamente desse momento que a gente está vivendo no mundo, que talvez algumas pessoas ainda não tenham mesmo se dado conta, né, dessa transformação que está acontecendo de uma forma tão rápida. Eu deixo como dica aqui Singularity University, que eu acho que realmente é uma fonte que eu gosto muito, e Peter Diamandis, que é um dos cofundadores da Singularity University, ele tem um podcast que se chama Moonshot, e ele entrevista lá várias pessoas que são pessoas
normalmente empreendedores ou executivos também, que estão pensando muito à frente, e sempre trazendo tudo aquilo que está ligado às questões de disrupção e que já estão acontecendo, e muitas vezes a gente não tem ideia de que essas coisas já estão acontecendo. Então, eu acho que é o tipo de coisa para acho que gerar aquelas faíscas assim na cabeça da gente, falar, nossa, olha que legal, eu estou vivendo justamente nesse momento de transformação e eu posso, sem dúvida, me aproveitar disso tudo e levar isso para a minha organização também. Muito bem, muito obrigado pela generosidade, Priscila. Obrigado pela reflexão, pelo pensar. Acho que todo mundo que vai acompanhar o Acontece vai ganhar muito na troca contigo. Obrigado pela parceria, tá? Estou super à disposição, Fernando. Até breve. Obrigada.